Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos iniciar o nosso estudo do direito previdenciário, mais especificamente da nossa Seguridade Social. Bom, estamos trabalhando aqui num curso voltado para o INSS. Claro, outras provas que explorem este tema, a matéria, a aula servirá completamente. Afinal de contas, o tema é o mesmo, só vai mudar ali, eventualmente, a cobrança de uma banca ou outra, tá? Então, eu até trouxe aqui o nosso último edital da prova do INSS. Se liga, estamos vendo aqui, ó, conhecimentos específicos para o cargo de técnico do Seguro Social, do INSS, né? E vamos ver esta parte aqui, ó, origem e evolução legislativa no Brasil. Seguridade Social, veremos no outro vídeo, tá? Eu acho essa inversão de ordem um pouquinho mais didática. Primeiro vamos entender como ocorreu a origem e evolução legislativa da Seguridade no Brasil e depois vamos para a definição de Seguridade Social, ok? Então vamos aos trabalhos, sem perder tempo, bora lá! Bom, quando falamos em Seguridade Social, a grossíssimo modo, veremos a definição na próxima aula, como eu disse, seria um sistema, uma malha de proteção a determinados grupos de pessoas que estão em situação de desamparo, seja de modo definitivo ou de modo temporário. Claro, o ser humano, ele inevitavelmente esteve, está e sempre estará, né, sujeito aos infortúnios, aos percalços da vida. Então, estas situações, estas turbulências, elas podem ocorrer pelas mais variadas situações, como, por exemplo, problema de saúde, acidentes, o natural avanço da idade, que acontecerá com todo mundo, e isso faz que o nosso trabalhador, ou o nosso integrante ali da sociedade, fique desamparado. Tá? E este amparo, em um primeiro momento, vinha da própria família. Então, era a família que dava a assistência a este camarada, tá? Com o passar do tempo, o que aconteceu? Grupos externos ao núcleo familiar começaram a assumir esta função também. Então, certos grupos que não pertenciam ali à base familiar daquele camarada também prestavam auxílio. Isso tivemos o começo de tudo lá em 1543. Não precisa registrar esta data, tá? Em 1543, as Santas Casas de Misericórdia, elas atuavam na assistência daquelas pessoas acidentadas, que precisavam de algum auxílio. Posteriormente, tivemos as igrejas, prestando ali ajudas alimentares, abrigos e até pequenas, entre aspas aqui, tá? Pequenas esmolas, ok? Avançando um pouco mais na história, aqui você precisará saber desta data, tá? Porque já caiu em prova, chegamos ao ano de 1795. Bom, aqui tivemos a experiência mais antiga registrada no Brasil em termos de previdência, na área de previdência. Ela ocorreu com um grupo bem específico, os oficiais da Marinha. E como funcionava? Bom, era o seguinte, aquelas pessoas órfãos ou viúvas dos oficiais da Marinha teriam determinados benefícios. Você precisa saber neste momento que essa é a experiência mais antiga registrada no Brasil relacionada à previdência. Então, temos o caso dos oficiais da Marinha, em 1795, ok? Avançando um pouco mais, chegamos à nossa primeira Constituição Federal, de 1824. Nela, o termo de proteção, essa malha protetiva que eu comentei, a única coisa que aparecia em seu texto era a expressão socorros públicos. Então perceba, de modo muito tímido, praticamente inexistente, tivemos ali qualquer menção à Seguridade Social, a esta malha protetiva, tá? Avançando mais um pouco, a outra Constituição de 1891, aí sim trouxe algo melhor aqui. Pela primeira vez apareceu a expressão aposentadoria. Então, em 1891, tivemos ali na Constituição já a expressão aposentadoria. Mas cuidado, não era aposentadoria de todos os trabalhadores, mas de um grupo bem específico, do nosso funcionário público. Então, aposentadoria do funcionalismo público. Avançando mais um pouco, agora temos aqui o ápice. Não é à toa que está com cor diferente, tá? Temos o Marco da Previdência Social no Brasil. Isso cai muito em prova mesmo, tá? Você precisa saber o ano e também
qual foi a lei, qual foi este marco. Portanto, em 1923, tivemos aqui a nossa Lei Eloy Chaves, tá? Lei Eloy Chaves. Se liga, embora fale Lei Eloy Chaves, na realidade é um decreto. O decreto 4682 de 23. Você não precisa saber este número do decreto, 4682 de 23. O que precisa é saber que em 1923 tivemos a Lei Eloy Chaves, que representa um marco na Previdência aqui no Brasil. Perceba, ela é um marco da Previdência, mas não é o primeiro ato relacionado à Previdência no Brasil. Vimos aqui outras situações que em algum momento trataram desta temática, ok? Por exemplo, aqui em 1795 tivemos a experiência mais antiga no Brasil relacionada à área da Previdência. Bom, e essa lei Eloy Chaves vai dizer o quê? Primeiro ponto, ela é, como eu disse, o marco da Previdência Social no Brasil. Mas muito cuidado, ela não é, repito, não é o primeiro ato relacionado à Previdência que aconteceu no Brasil. Como eu disse, vimos acima outras situações, principalmente aquela de 1795 dos oficiais da Marinha, tá? Então, embora a Lei Eloy Chaves seja o marco da Previdência no Brasil, ela não é, repito, não é o primeiro ato de Previdência aqui no país. Estou batendo muito nessa tecla, que resolveremos várias questões no fim deste vídeo e você vai ver como isso cai a todo momento, ok? Bom, beleza, eu já sei que em 1923, com a Lei Eloy Chaves, tivemos uma mudança de chave. Ela foi o marco da Previdência Social no Brasil. Mas por que isso aconteceu? Porque ela é considerada o marco da Previdência. Temos o seguinte, com esta lei foram criadas as CAPs, ou seja, as Caixas de Aposentadoria e Pensões. Isso significa o seguinte, determinados trabalhadores de um grupo bem específico, perceba aqui, ó, empregados de estradas de ferro. Então, as CAPs eram para os empregados de estrada de ferro, um grupo muito específico, tá? Estes trabalhadores, eles começaram a gozar de determinados benefícios, certo? Então, o seu empregado, ele juntava ali uma espécie de poupança, entre aspas, né? E em momentos de dificuldade, poderia assisti-lo. Ok? Então, esta foi a grande contribuição da nossa lei Eloy Chaves, a criação das CAPs, destas Caixas de Aposentadoria e Pensões. A todo momento, as questões elas vão querer saber a respeito disso quando falar da lei Eloy Chaves, marco da Previdência e criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões. Perceba, em um primeiro momento, para um grupo muito específico, apenas aqueles empregados de estradas de ferro, que trabalhavam com ferrovias, ok? Ainda em relação a esta lei Eloy Chaves, temos o seguinte, o Estado, ele não administrava estas caixas de aposentadoria e pensões, estes fundos, tá? Então, tínhamos aqui a circulação de dinheiro, mas o Estado, até então, não colocava ainda, se liga nisso, ele não colocava ainda a sua mão. Beleza? Então, elas eram administradas pelas próprias empresas, ok? Então, sem participação do Estado. O que aconteceu também com o tempo? Tivemos aqui um reflexo. Essas caixas de aposentadoria e pensões, para um grupo bem específico, aqueles trabalhadores das estradas de ferro, das ferrovias, ela gerou curiosidade e interesse de outras classes também. Então, outras categorias, além dos ferroviários, buscaram a proteção social. Queriam também uma caixa de aposentadoria e pensão para a sua categoria. E foi justamente isso que aconteceu. E com isso, o cenário que se desenhou aqui foi o seguinte, várias CAPs foram criadas de outras categorias. Em um primeiro momento, apenas os empregados de estrada de ferro tinham direito a essas caixas de aposentadoria e pensões. Passamos a ter CAPs de outras categorias, dos engenheiros, eletricistas, mecânicos, enfim, tá? Várias CAPs. Perceba, o que aconteceu aqui? Em um primeiro momento, tínhamos uma fatia de dinheiro apenas dos empregados de estradas de ferro. O Estado falou, não tem muito dinheiro aí, eu não vou colocar a mão. Mas, com o tempo, isso foi aumentando. Tínhamos dinheiro aqui, mais dinheiro sendo injetado por aqui e também aqui. Então, todas estas caixas de várias categorias, ali dentro circulavam muitos valores, circulava muito dinheiro. O que o Estado fez? Opa, tem dinheiro? Eu quero colocar a mão. Então, 10 anos depois, em 1933, já diante de uma situação com muitas caixas de aposentadoria e pensões espalhadas pelo Brasil, das mais diversas categorias, o Estado resolve criar o
primeiro instituto, se liga aqui, de aposentadoria e pensão. Ou seja, é o Estado finalmente colocando a mão no dinheiro que até então era de empregado e empregador. Por isso que ele criou o Instituto. E o que esse instituto fez? Ele reuniu as CAPES em vários institutos. Então, estas CAPES, elas foram reunidas em institutos, tá? Perceba, ainda assim, tínhamos vários institutos espalhados pelo Brasil. A diferença aqui é que agora o Estado finalmente administrava estes recursos, este dinheiro, tá? Portanto, na Constituição de 1934, tivemos pela primeira vez a expressão previdência em seu texto. Mas, mais importante do que isso, é o seguinte: a Constituição de 1934, isso cai muito em prova, se liga aqui, ela alterou aquela forma bilateral, envolvendo empregado e empregador, e trouxe agora uma forma tríplice. Ou seja, o Estado finalmente estava participando da ideia do modelo de previdência aqui no Brasil. Ele estava administrando aqueles valores que eram arrecadados entre empregado e empregador. Continuamos aqui, ó, a relação empregado e empregador, mas agora o Estado que administrava todos estes recursos, beleza? Acontece que neste modelo tivemos um problema por aqui. Vamos voltar na nossa linha do tempo. Em um primeiro instante, tivemos a criação das CAPES para os ferroviários. Depois, outras categorias gostaram e também criaram as suas caixas de aposentadoria e pensões. Então, vamos imaginar este cenário no Brasil. Várias CAPES criadas, tá? Daí, o que acontece? Neste primeiro momento das CAPES aqui, a relação era entre empregado e o empregador. Então, perceba, era uma relação bilateral, não havia administração do Estado, era o empregador que fazia a administração destes recursos. Em um momento posterior, tivemos o seguinte, a criação dos institutos, isso em 1933, tá? Então, os institutos, eles reuniram estas CAPES. Tivemos instituto, por exemplo, Instituto 1, Instituto 2... e assim por diante, tá? Então, estes institutos, eles vieram justamente para reunir as CAPES. Aqui temos os famosos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, beleza? Então, acima CAPES e depois surgiram os institutos. Neste momento, o Estado já passou a administrar os valores por aqui. A relação deixa de ser bilateral e se transforma agora numa relação tripartite, ou seja, tem uma forma tríplice de participação. Temos aqui o Estado, pela primeira vez, e além disso, empregado e também o nosso empregador. Ok? Agora, perceba um detalhe. Neste momento específico, tivemos algumas discrepâncias. Benefícios que eram concedidos de uma forma em determinada região eram concedidos de forma totalmente oposta em região diversa. Neste momento, o Estado ligou o sinal de alerta diante de tantas reclamações e percebeu que deveria ter uma legislação para regulamentar melhor cada benefício, a concessão de cada um dos benefícios previdenciários. É então que vamos dar um salto aqui. Em 1960, para lidar com esta problemática, surge a LOPES. É promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social, a nossa LOPES aqui. E o que essa Lei Orgânica da Previdência Social faz? Justamente isso. Vem a nossa LOPES para uniformizar e unificar a concessão de benefícios dos IAPs, ou seja, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. Beleza? Então, a partir deste momento, desta lei orgânica, houve uma melhor unificação das regras de cada um dos benefícios. Sabíamos que dentro do território brasileiro, aquele camarada que se aposentou pelo motivo 1 em região determinada, em região, sei lá, na região norte, ele seria da mesma forma e com os mesmos requisitos também aposentado se estivesse na região sul do país. Os requisitos, as exigências eram idênticas em qualquer local da nossa unidade federativa, em qualquer local do nosso Brasilzão. Ainda na esteira desta uniformização, da unificação de todos os benefícios previdenciários, surge em 1966 o pai do INSS, o nosso INPS.
INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Agora teremos um instituto em âmbito nacional. Nasce, portanto, o IN, aqui ó, IN de nacional, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Isso acontece em 1966. Ok, pessoal? Então perceba, agora sim conseguimos chegar finalmente numa ideia de uniformidade em todo o território nacional dos benefícios previdenciários. Bom, e finalmente chegamos em 1988, na nossa Constituição de 88. Temos pela primeira vez a expressão, a ideia de Seguridade Social. Perceba, isso será assunto para o próximo vídeo, mas já de cara eu adianto a vocês. Quando falamos em Seguridade Social, estamos diante de uma expressão maior, de um gênero, que contém algumas espécies. E as espécies de Seguridade Social são as seguintes: Previdência, Assistência e também Saúde. Todas estas espécies, elas fazem parte do gênero Seguridade Social. Então, para ter a nossa Seguridade Social, é preciso ter PAS, o mnemônico aqui, ó, PAS com S, tá? Lógico que tem um erro de grafia, mas faz parte. Previdência, Assistência e também Saúde. Então, desde 1988, temos este modelo de Seguridade Social, englobando a Previdência, a Assistência e também a Saúde. E justamente com a Constituição de 1988, algumas reestruturações foram necessárias. Por exemplo, a criação do SUS e também, que já caiu na prova do Sebrasp, a criação do nosso INSS, que ocorreu lá em 1990. Então perceba, saímos da ideia de um NPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e chegamos finalmente ao modelo do INSS em 1990. O INSS, ele é fruto da fusão, da junção entre o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, e também o IAPAS, o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social. Ok? Então, assim vimos um apanhado geral da evolução legislativa no Brasil da nossa Seguridade. Rapidinho, antes de entrar nas questões, vamos recapitular. 1795 é a mais antiga experiência brasileira na área de previdência. Cuidado que isso cai em prova. Em 1824, na primeira Constituição, tivemos timidamente ali a expressão socorros. A CF de 1891, a segunda Constituição nossa, trouxe pela primeira vez a expressão aposentadoria, mas cuidado, apenas dos funcionários públicos. Em 1923, cuidado aqui, é o assunto mais importante deste mapa mental. Em 1923, a Lei Eloy Chaves, o nosso decreto 4.682 de 23, ele representou um marco na Previdência Social no Brasil. Ele não foi o primeiro ato a tratar de Previdência no Brasil, mas ele é aquela virada de chave, é um marco da nossa Previdência, ok? E por que ele é considerado um marco da Previdência no Brasil? Justamente pela criação das CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensões para Empregados de Estradas de Ferro. Perceba, um grupo muito específico. O que acontecia neste momento, não havia a participação ainda do Estado administrando os recursos, tá? A relação era bilateral entre empregado e empregador. Ocorre que outras categorias, percebendo a vantagem das CAPs, elas também queriam esta proteção social. E foi justamente o que aconteceu. Ao longo do tempo, várias CAPs foram criadas, das mais diversas categorias. Foi quando, em 1933, o Estado percebeu que existia ali muito recurso e quis, claro, colocar a mão. Então, em 1933, o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, ele é criado. E o que este instituto faz? Ele reúne todas as CAPs em institutos. Então, as CAPs são reunidas em IAPs. Eu até coloquei aqui, ó, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Tá? Neste momento específico, o Estado passa a colocar a mão no dinheiro, ou seja, ele também administrará. Em 1934, com a nossa Constituição, temos pela primeira vez a expressão Previdência. Se liga, neste momento, também a Constituição de 34 traz a forma tríplice de custeio social, ou seja, Estado, empregado e empregador, todos participando no modelo de Previdência Social.
ok? Em 1960 surge a Lei Orgânica da Previdência Social, a nossa LOPS. E por que ela surge? Justamente para uniformizar e unificar a concessão dos benefícios dos institutos de aposentadoria e pensão, porque existiam regras diferentes para as diversas regiões do país, tá? Ainda na continuidade, ainda na esteira desse processo de unificação, em 1966, com o Decreto 72, é criado o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, ok, pessoal? E por fim, em 1988, pela primeira vez surge o termo Seguridade Social. Perceba, aqui estamos diante de uma expressão mais ampla. Então, a ideia de proteção aqui é a mais ampla possível. Estamos nos referindo a um gênero. E dentro das espécies, como espécie de Seguridade Social, temos a ideia de previdência, assistência e também saúde. E, por fim, em 1990 é criado o INSS. O INSS, ele corresponde a uma fusão entre o antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, e também o IAPAS, o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social. Ok, pessoal? Vamos treinar agora e ver como este assunto é cobrado no dia da prova. Vamos lá, então. Questão de número 1, todas serão da Sebrasp, tá? Em relação à organização, à origem e ao custeio do Sistema de Seguridade Social, julgue o item a seguir. A Seguridade Social, nos moldes como é atualmente conhecida, é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988. Verdadeiro ou falso? Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é a correção. De fato, apenas em 1988 tivemos o atual modelo da Seguridade Social, contendo ali a previdência, a assistência e, por fim, a saúde. Então, este modelo de Seguridade Social, a expressão Seguridade Social, ela só apareceu de fato na nossa Constituição de 1988. Foi em 88 que essa ideia foi introduzida, ok? Vamos agora à questão de número 2. Vamos lá. Tendo como referência a doutrina e jurisprudência a respeito da organização e dos princípios do Sistema de Seguridade Social brasileiro, julgue o item a seguir. O período de implantação da Seguridade Social foi marcado, entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões exclusivamente para ferroviários. Pausem o vídeo e já voltamos, pessoal. E o gabarito desta questão, vimos na parte teórica, é a correção. Quando falamos na Lei Eloy Chaves, que é a principal lei, é o marco da Previdência no Brasil, temos que ter em mente que, além do marco da Previdência no Brasil, ela acabou instituindo as caixas de aposentadoria e pensão. Lembre o seguinte, Lei Eloy Chaves, aqui ó, o C de Chaves, tá? Eu não vou colocar tudo, mas este C lembra das nossas CAPs, ou seja, das caixas de aposentadorias e pensões. Beleza, pessoal? Então temos aqui Lei Eloy Chaves, lembre-se, associe sempre a marco da Previdência no Brasil e as caixas de aposentadorias e pensões. Avançando um pouquinho mais, então esta questão está correta, tá? As duas até agora. Avançando um pouco mais, questão de número 3. Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. Certo ou errado, pessoal? Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito desta questão é a correção, também está certa. Falamos na parte teórica que a Lei Eloy Chaves, num primeiro momento, foi aplicado aos empregados de estrada de ferro, mas posteriormente outras categorias também gostaram da ideia e queriam que fosse aplicada estas caixas de aposentadorias e pensões também às suas categorias. Foi o que aconteceu e com isso houve a expansão dos direitos protetivos pelo país. Beleza? Vamos avançar. Então aqui 1, 2 e 3, todas estão corretas. Vamos agora para a questão de número 4.
Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação brasileira no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Pausem o vídeo e já voltamos, pessoal. E o gabarito desta questão é a incorreção. Cuidado aqui, tá? Ela conta sim com uma parte certa. Aqui, ó. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária do Brasil. Até aqui está perfeita, tá? O erro vem depois, pois unificou, a Lei Eloy Chaves não unificou nada. Unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Nada disso. Lei Eloy Chaves é um marco da Previdência no Brasil, mas o que ela fez foi criar as CAPs, Caixas de Aposentadoria e Pensão, tá? Quem unificou os institutos e criou o INPS, estamos lá daí para o ano de 1960 e em 1966 também, com a criação do nosso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, ok? E lembrando que em 1933, 10 anos depois da Lei Eloy Chaves, tivemos ali a criação do primeiro instituto. E o que esse instituto fez justamente foi reunir as CAPs e passar a administração, que antes era do empregador, para a figura agora do Estado. Então, reuniu as CAPs em institutos, beleza? E estes institutos, eles foram regulamentados e unificados lá para a década de 60. Em 66, como eu disse, tivemos a criação de um Instituto Nacional de Previdência Social, o nosso INPS. Maravilha, galera? Vamos avançar, então. Esta questão está incorreta, tá? Erra nesta parte aqui, ó, do pois para frente. Vamos avançar para a próxima questão, de número 5 agora, né? Vamos lá. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Certo ou errado, pessoal? Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito aqui está errado. Eu chamei muita atenção de vocês nesta parte, tá? Vimos sim que a Lei Eloy Chaves, ela criou uma caixa para as empresas de estrada de ferro, uma caixa de aposentadoria e pensão. Agora, ela não foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Antes disso, tivemos outros atos, ok? Como, por exemplo, os oficiais da Marinha em 1795. O que a Lei Eloy Chaves, que cai bastante, vocês estão vendo aqui, né? O que a Lei Eloy Chaves fez foi ser um marco, uma virada de chave em relação à Previdência Social no Brasil. Mas, de forma alguma, ela foi o primeiro ato. Beleza, galera? Então, esta parte está incorreta. Vamos avançar para a questão de número 6. A Constituição Federal de 1934 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e também do empregador. 3 segundos, pessoal, já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é a correção. De fato, em 1934, tivemos finalmente o Estado participando do modelo de custeio previdenciário. Lembrando que em 1923 tivemos a criação, pela Lei Eloy Chaves, né, das caixas de aposentadorias e pensões. Neste momento, o Estado não administrava o recurso ali. A administração era feita pelo próprio empregador. Em 1936, aí sim, foram criados institutos e o Estado passa finalmente a gerir este dinheiro, a administrar. E isso ficou mais claro ainda na Constituição de 1934, que previa ali expressamente a forma tripartida, a forma tríplice de custeio, sendo que o Estado participa, o empregado e também o nosso empregador. Portanto, este item está correto. Vamos avançar um pouco mais para a questão de número 7 agora. Embora a Lei Eloy Chaves, de 1923, seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão
então existentes. Pausem o vídeo e já voltamos, galera. E o gabarito desta questão é a correção. De fato, a nossa lei Eloy Chaves, ela é o marco da Previdência Social no Brasil, mas apenas em 1960 que houve com a nossa Lopes, né, a Lei Orgânica da Previdência Social, a uniformização do regramento da concessão, né, dos benefícios pelos diversos institutos. Então, o que acontecia? Tínhamos vários institutos espalhados pelo Brasil, só que cada um concedia um benefício de acordo com requisitos diferentes. Em região X, exigia, sei lá, 3 requisitos. Na região Y, pedia 10 requisitos. Então, virou uma bagunça, tá? Então, justamente, a nossa Lei Orgânica da Previdência Social, lá de 1960, ela buscou uniformizar estas situações, sendo ainda consequência disso a criação do INPS, um instituto em âmbito nacional, Instituto Nacional da Previdência Social. Ele foi criado em 1966 para ajudar neste processo, com o decreto de número 72, ok? Então é por isso que esta nossa assertiva também está correta. Foi de fato em 1960, com a Lei Orgânica da Previdência Social, que passamos a ter a uniformização do regramento da concessão dos benefícios previdenciários. Vamos avançar agora para a nossa penúltima questão. Com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da Seguridade Social no Brasil, julgue o item. O plano de benefícios dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha consubstancia exemplo histórico da proteção social brasileira. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito desta questão é a correção. Quando eu explicava a parte teórica, eu comentei que aquela data de 1795, ela era importante e caía em prova, tá? E esta data é justamente a nossa experiência mais antiga em relação à previdência aqui no Brasil. Tivemos nesta data o plano de benefícios dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha. Então, de fato, é um exemplo histórico, não só histórico, como a experiência mais antiga que já tivemos voltada à Previdência aqui em território brasileiro, tá? Então, esta assertiva também está correta. E para fechar este vídeo, vamos para a nossa última questão. Vamos lá. Sebrasp também. O INSS, importante órgão na estrutura da Seguridade Social brasileira, foi instituído no Brasil na década de 90 do século XX, como autarquia federal, mediante a fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social com o Instituto Nacional de Previdência Social. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E essa questão está correta. No fim do nosso vídeo teórico, falamos o seguinte: o INSS, ele foi criado em 1990 e é fruto de uma fusão. A fusão do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, com o nosso IAPAS. E o que é o IAPAS? É o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social. Então, correto, de fato, o nosso INSS, ele surgiu lá nos anos 90, na década de 90, e ele é de fato a fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, o nosso IAPAS aqui, com o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Beleza, pessoal? E assim conseguimos ver o primeiro vídeo relacionado à Seguridade Social. Falamos da evolução histórica de toda a legislação aqui no território brasileiro. Espero verdadeiramente que vocês tenham entendido e principalmente conseguido resolver as questões sem grandes dificuldades. Deixem no comentário se conseguiram entender o tema, resolveram as questões, e eu tentei destacar justamente as informações mais exploradas. Você percebeu aqui, pelos enunciados das assertivas, né, que o grande barato é saber a respeito da nossa lei Eloy Chaves, ok? E assim encerro esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que sempre fortalece demais. Valeu, galera, voltamos em breve com mais matéria para o INSS. Até a próxima e eu fui!